Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial.
sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Uma alegria mais uma vez iniciarmos essa transmissão e podermos abrir a palavra de Deus, ouvir da parte do Senhor o que Ele tem para nos dizer e também expressar toda a nossa alegria em pertencermos ao Senhor, cantando os nossos louvores, adorando o nosso Deus através da nossa vida, da nossa família, das nossas ofertas. Enfim, esse é um tempo muito precioso. Sejam muito bem-vindos a esse tempo e que Deus nos dirija em cada momento, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Gostaria de iniciar esse nosso tempo juntos lendo o texto de Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, os versículos de número 1 a 6. Provérbios 2, versículos 1 a 6, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Irmãos e irmãs, que nesse tempo que teremos juntos, em cada momento nós possamos refletir sobre a existência de Deus, o que Ele nos revela de si mesmo, e entendendo sobre quem Ele é, entendendo que somos parte do seu povo, nós nos ajustemos à pureza de Deus, à santidade de Deus, e reflitamos em nossa vida o caráter desse nosso Deus tão maravilhoso, que é o nosso Criador e que nos fez a sua imagem e semelhança,
e que nos redimiu em Cristo Jesus, a imagem do Deus invisível. Que essas expressões da sabedoria, da inteligência, de fato nos conduzam ao entendimento e ao temor do Senhor. Que cada ato desse culto seja de fato uma expressão desse nosso relacionamento com Ele. Que Deus nos abençoe e nos dirija em todo o tempo. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará.
nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu. Cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. Única razão do meu louvor. Tuas asas sempre estarei. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou a angústia poderão me separar de ti. Nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou a angústia poderão me separar de ti. Oh, oh, oh. Nada vai me separar de ti. Eu te amo, ó Senhor, de todo coração.
dissipados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti, nem a morte, nem a vida, nem potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Santo, 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 Santo. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
contemplar, Senhor. Irmãos e irmãs, nós temos um privilégio muito grande, que é de pertencermos a um Deus Todo-Poderoso, que nos ama e que nos sustenta e nos supre em todas as coisas. Uma das expressões que temos, né, para demonstrar o nosso reconhecimento disso é através da nossa disposição, do nosso desprendimento em contribuirmos com a obra do Senhor através de dízimos e de ofertas. A palavra de Deus nos diz em Malaquias que devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento nesta casa. E isso tem que ser feito não por constrangimento, depois Paulo lá na frente vai falar sobre isso, né? Não por obrigatoriedade ou por constrangimento, produzindo em nosso coração preocupação ou tristeza, mas deve ser feito com disposição e alegria. Nós temos reservado esse momento nas nossas celebrações para isso. Então, se você é membro da nossa igreja e ainda não fez a sua entrega do dízimo através da transferência bancária, esse é o momento que você tem para fazer. Aqueles irmãos que não somente dão o dízimo, mas gostam de ofertar também, é a oportunidade que nós temos. Pessoas que não são da nossa igreja e que estão nos acompanhando através dessa transmissão, não se sinta constrangido em fazer, em participar. Isso tem que ser feito se Deus propuser isso no seu coração. Então fique absolutamente muito tranquilo, muito à vontade em participar desse momento ou não. De qualquer maneira, a alegria do nosso coração em termos vocês todos aqui participando conosco é muito grande e há, de fato, muita gratidão da nossa parte. Que Deus nos abençoe, que Deus continue suprindo a nossa igreja naquilo que é necessário através da disposição do coração dos servos de Deus em contribuir financeiramente com esta obra. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos sustentando em todas as coisas. Muito bem, vamos orar por alguns instantes nesse momento. É um tempo muito precioso que nós temos aqui no nosso tempo de celebração, onde nós buscamos a presença do Senhor e colocamos a nossa vida, a vida da nossa família, colocamos a vida dos nossos irmãos, de amigos, diante do nosso Deus. Intercedemos uns pelos outros. Isso é bom, isso pacifica o nosso coração, mas acima de tudo é algo que faz com que nós, de maneira bem prática, coloquemos em prática aquilo que Jesus nos ensina acerca do amor ao próximo. Vamos orar por alguns instantes e vamos interceder uns pelos outros, como nós temos feito durante esse mês, né, de setembro, por conta do Setembro Amarelo. Nós vamos orar também por esse programa, né, de prevenção ao suicídio. E lembremos-nos de orar pelas pessoas que estão adoentadas, pensando nessa possibilidade, ou enfrentando situações, problemas que muitas vezes levam-nas a pensar sobre tirar a sua própria vida. Orar pelas famílias que porventura estejam enlutadas por causa da perda de um ente querido, ou que estejam lutando para tratar de pessoas amadas que estão passando por tal problema. Vamos reservar um tempinho dessa nossa celebração para orar uns para com os outros.
Meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade à nossa série de sermões aqui na carta de Tiago, nós vamos fazer a leitura de Tiago capítulo 3, os versículos de número 13 a 18. Tiago capítulo 3, versículos 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos, ó Deus, pela tão rica oportunidade que temos de aprender de ti, através, ó Deus, da tua revelação. E te pedimos que o Senhor, pela ação poderosa do teu Espírito Santo, ilumine os olhos do nosso coração, para que esta palavra penetre, transforme e nos santifique. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Tiago tem tratado de maneira muito direta, porém muito pastoral, os aspectos que envolvem o nosso relacionamento entre fé e prática, na vida da igreja, mas também na nossa vida fora da igreja. Tiago tem nos ensinado de maneira muito profunda, muito contundente, a necessidade que existe em não somente crer, mas também em fazer, em realizar aquilo que nós cremos. A nossa fé está sempre atrelada à nossa prática, à nossa vida, à nossa conduta. Nós formamos toda a nossa estrutura de pensamento com base naquilo que nós cremos. Isso é chamado de cosmovisão. Tiago trabalha isso de uma maneira muito direta, muito objetiva. E nós temos visto até aqui os desafios que estão diante de nós em, de fato, ouvirmos de maneira apropriada acerca da palavra de Deus, ouvirmos o Evangelho, acrisolarmos o Evangelho em nosso coração, termos fé naquilo que nós ouvimos e praticarmos essa fé. Colocarmos em prática, através das nossas obras, da nossa conduta, aquilo que a gente de fato tem crido. Nós falamos na semana passada sobre um aspecto muito importante dessa prática da nossa fé, que Tiago chamou aqui sobre o bom uso da nossa língua, daquilo que nós falamos. Obviamente que ele tinha em mente um público um pouco mais específico. Obviamente também sabemos que isso se aplica a toda a comunidade cristã, mas de uma maneira especial ele se dedica a falar sobre aqueles que almejavam uma certa proeminência na igreja, dentro dessa estrutura eclesiástica, sendo líderes e conduzindo o povo, então, a servir ao Senhor. Por isso, o bom uso da língua, por isso, a maneira como falar poderia produzir coisas boas ou coisas ruins dentro dessa expressão de liderança daquelas pessoas que almejavam tal posto. Ele continua essa mesma temática e agora, nos versículos 13 a 18, ele nos fala sobre como esses líderes podem exercer a sua liderança de maneira sábia, fazendo bom uso da sabedoria. E é interessante que ele volta nesse tema, porque no capítulo 1, de maneira introdutória, ele falou sobre o aspecto da sabedoria, dizendo inclusive que se alguém almejava ser sábio, se alguém quisesse tal sabedoria, deveria, em humildade e submissão,
pedir a Deus, em oração, pedir ao Senhor, que o Senhor daria. Ele diz então que Deus é prático também e é generoso em nos dar sabedoria. E essa sabedoria deve ser aplicada no exercício da nossa vivência cristã, principalmente no que diz respeito às lideranças que nós exercemos dentro da comunidade cristã. Então, de que maneira, nesses versículos, nós temos Tiago falando de maneira prática como líderes podem ser sábios? E aqui é importante que se diga que nem todo líder é sábio, nem todo sábio é líder. É importante que se diga isso justamente porque Tiago faz essa diferenciação e ele aplica agora de maneira muito direta de que forma nós podemos exercer liderança com sabedoria. E em primeiro lugar, ele diz aqui no versículo 13, quem dentre vós é sábio e inteligente? É a pergunta, é um questionamento que ele faz, talvez até mesmo de maneira retórica, conhecendo já a intenção e a conduta daqueles irmãos que de maneira objetiva queriam exercer, ou de certa maneira já exerciam certa liderança na igreja. E talvez por falarem bem, talvez por terem mais desenvoltura para se comunicar, essas pessoas exercessem um papel de proeminência dentro da comunidade cristã através dos seus discursos, através da sua fala. Contudo, Tiago diz o seguinte, que a eloquência no falar não demonstra sabedoria. Por isso ele coloca esse questionamento, quem então entre vós é sábio e inteligente? E aí a pergunta vem, obviamente, atrelado com uma resposta. Já que é uma pergunta retórica, a resposta vem na sequência. E ele diz que o líder sábio, ele demonstra essa sabedoria em mansidão e em condigno proceder. É isso que diz o versículo 13. Então, quem entre vós é sábio e inteligente? Se você acha que você é, então mostre essa sabedoria, essa sua inteligência, em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Mais uma vez, a temática não foge, não é? Ele continua nesse mesmo trilho de que a nossa fé deve produzir em nós uma prática condizente com ela. Ou seja, o que Tiago está dizendo é que um sábio, um líder sábio, ele demonstra a sua sabedoria através de um exercício prático de mansidão e de bom proceder. Por quê? Porque o que ele está tratando ali também tem a ver com o que ele vai discorrer um pouquinho mais adiante, mas que muitos desses líderes, por querer galgar degraus mais altos aí na sua liderança, por quererem ser mais proeminentes ou querer assumir papéis mais relevantes dentro das lideranças da comunidade cristã, provavelmente assumiam um papel agudo de ataque, não é? Um papel de ofensas, não é? Um papel de proferir palavras difamatórias contra os seus oponentes, né, dentro da própria comunidade cristã. Isso podia estar acontecendo e por isso Tiago trata desse problema. E ele diz o seguinte, que isso não demonstra sabedoria. Sabedoria é mansa. A nossa sabedoria é aferida através de um proceder manso, um proceder que não é animal, que não promove animosidade na comunidade cristã. Pessoas que não são mansas, elas promovem de fato dissensão, divisão dentro de uma comunidade. Isso não é sábio, considerando o fato de que Cristo veio para nos reunir como um povo, Ele nos constituiu com o seu povo e através do seu exemplo, Ele nos juntou, Ele nos uniu, Ele não nos dividiu, Ele não nos separou. Embora tenha nos enviado para pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura,
ele faz nos dá essa missão, considerando o fato de que fazemos ou faremos isso de maneira comunitária. Então não há divisão dentro da comunidade cristã, ou pelo menos não deve haver. E um bom líder, um líder sábio, é o líder que, a despeito de todas as dificuldades, por conta das características diversas que existem dentro da comunidade cristã, ele é um promotor da paz através de um espírito manso. Ele não é aquele que vai para a briga, né? Sem necessidade. Ele não tem um ânimo dobre, ele não tem um espírito de guerra, mas ele tem um espírito manso, porque ele é um líder que quer promover a paz dentro da sua comunidade. E além disso, ele, através das suas obras, ele demonstra que tudo o que ele faz condiz com a sua fé, com aquilo que ele prega. Então ele não somente é manso em lidar com as situações mais difíceis do dia a dia, com as situações mais controversas dentro de uma comunidade cristã, mas ele também age de acordo com aquilo que ele demonstra ser. Ele tem um condigno proceder. É dessa maneira que está traduzida aqui essa expressão do apóstolo Tiago. Então, esse condigno proceder tem a ver com o fato da sua fé. Ele prega uma coisa, ele trabalha para que, através da sua vida, as pessoas enxerguem e entendam na prática aquilo que ele está ensinando. O seu proceder ecoa na vida das pessoas mais do que as suas próprias palavras. Então, quem tem entre vós é sábio e inteligente. A sabedoria e a inteligência de um bom líder, de um líder cristão, que faz com que a sua fé se ajuste com a sua vida, com a sua prática, é um líder, então, que mostra a mansidão e que vive em condigno proceder com esta fé. Então, essa é a primeira coisa. Líderes sábios, líderes cristãos sábios, em primeiro lugar, demonstram sabedoria em mansidão e em condigno proceder ou em bom proceder. A segunda coisa é que um líder sábio, um bom líder, um líder cristão verdadeiro, ele sabe discernir entre sabedoria do alto e sabedoria terrena. É isso que Tiago nos fala aqui nos versículos 14 a 17. Ele diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então, claramente, Tiago faz aqui uma distinção entre dois tipos de sabedoria. Aquela sabedoria orgulhosa, aquela sabedoria que é composta, por inteligências adquiridas por esse mundo, saberes que você pode adquirir através de leituras, de envolvimentos culturais, de sua classe social e tudo mais. É um tipo de sabedoria que você compõe, mas que é enganosa. Então ele fala de dois tipos de sabedoria aqui, ele faz distinção de uma sabedoria do alto e de uma sabedoria terrena. E obviamente Tiago está dizendo o seguinte, que uma delas não é sabedoria. Ela é tida como sabedoria, mas ela não é sabedoria. A sabedoria que Tiago faz menção é aquela que procede de Deus, como ele disse lá no capítulo 1, na introdução de toda a sua carta, de todo esse sermão. Quando ele diz que se alguém quer ser sábio, peça a Deus. Então, não existe nenhuma sabedoria verdadeira que não proceda de Deus. Esse é o primeiro ponto que ele tem que estabelecer aqui, para que haja harmonia naquilo que ele vem tratando desde o começo da sua carta.
Mas nós somos tentados a pensar de que, por conhecermos muitas coisas, por termos uma capacidade mais elevada, principalmente termos eloquência na comunicação, somos tidos por sábios, por pessoas deste mundo. E muitas vezes nos consideramos sábios por sabermos mais ou menos em determinados assuntos do que outras pessoas. Mas Tiago está dizendo, há um único padrão de sabedoria. E esse padrão de sabedoria é a que vem de Deus. É aquela em que você se submete à palavra de Deus. É aquela que você entende ser algo dadivoso da parte de Deus, uma bênção de fato vinda dos céus. Então ele faz essa distinção. Ora, veja só, se pelo contrário, ou seja, se você não é manso e se você não tem um condigno proceder, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, ele diz, não vos glorieis. E ele está dizendo o seguinte, se toda a sua sabedoria, ou essa que você pensa que é sabedoria, é colocada em prática, partindo desses dois pressupostos, ele diz, isso é engano, não vos glorieis disso, isso não é sabedoria. Você não é um líder sábio se você nutre em seu coração inveja amargurada, sentimento faccioso. E ele está falando aqui sobre coisas que provavelmente aconteceram naquela igreja e que marcaram o coração daquelas pessoas que hoje eram proeminentes e exerciam certa liderança na igreja. Um problema que existiu no passado, um problema de relacionamento, um problema com certo irmão, determinada irmã, que aquilo marcou o coração daquela pessoa e tudo que ela faz agora é para provar para aquela pessoa que aquela pessoa estava errada. É uma amargura guardada, marcada em seus corações e que marcam, por conseguinte, a liderança daquela pessoa na igreja. Então ela nunca está feliz, ela nunca segue feliz, tudo para ela está errado, tudo para ela está defeituoso. Tudo que não for do jeito que ela determinar está errado. E isso não é sabedoria. Entenda isso de uma vez por todas. Isso é sabedoria mundana, humana. E diz aqui, demoníaca. Um servo de Cristo não pode se pautar pelos seus próprios sentimentos. Ele tem que abdicar de si mesmo. Acrisolar em seu coração a palavra da verdade, o evangelho da salvação em Cristo Jesus, e através da sua vida, ele ser um promotor da paz, agir com mansidão, acolher as pessoas, mesmo que elas pensem diferente de você, mesmo que elas não caminhem com as mesmas perspectivas que as suas. Tiago está colocando aqui duas coisas importantes para que líderes cristãos sejam sábios. E, em primeiro lugar, eles têm que discernir. Nós temos que discernir entre sabedoria do alto e o que não é sabedoria. E ele está dizendo de maneira muito clara que esse tipo de inveja amargurada produz um outro sentimento, que é um sentimento faccioso. É você criar na igreja grupos. Então quem pensa igual a mim, vem comigo. Não dá bola para aquele grupo lá não. Vamos fazer o nosso trabalho do nosso jeito e vamos criar aqui um grupo que seja um grupo coeso, mas um grupo separatista. Isso é faccioso e isso não promove unidade. E o que não promove unidade na igreja de Cristo é do maligno. Tiago é que está dizendo isso. Leia o texto, acompanhe comigo e você vai perceber. Não há nada de santo em sentimento faccioso. Não há nada de cristão em promover divisão dentro da igreja. Por isso o apóstolo Paulo também combatia esse tipo de sentimento quando escreveu aos Coríntios. Quando lá existia grupos que pensavam como Paulo, que pensavam como Pedro, como Apolo. E aí, porque pensavam diferente em alguns itens, em alguns pontos entre si, porque não havia uma concordância, eles se dividiam, grupejos dentro da igreja. Só que entendam uma coisa, a igreja de Cristo é um só corpo,
muitos membros, diferentes membros, mas um só corpo. Portanto, qualquer sentimento faccioso, qualquer sentimento divisionista, é um sentimento que brota por conta do pecado e da ação do diabo na vida de qualquer líder. Nós não podemos perceber ou admitir, melhor dizendo, nós não podemos admitir esse tipo de sentimento na comunidade cristã, principalmente exercendo cargos de liderança, seja num conselho da igreja, seja numa junta diaconal, seja em qualquer ministério. Não pode haver sentimento faccioso, porque isso não procede de Deus, não é sabedoria do alto. Então ele diz aqui, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago, ele é contundente com relação a essa verdade. A sabedoria divina, ela é projetada para contrastar com essa sabedoria que se diz aí, sabedoria do mundo. E essa sabedoria que, entre aspas, é chamada de sabedoria, mas que expressa mais o nosso sentimento, a nossa carnalidade, do que propriamente a nossa santidade, a nossa nova vida em Cristo, ela não procede de Deus. Não procede de Deus. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Mas ele diz que a sabedoria que desce lá do alto também tem as suas características. Enquanto a soberba, o orgulho, não é? Esse sentimento faccioso, essa idolatria do próprio coração de pessoas que exercem liderança na igreja e que são amarguradas e têm inveja no coração e tudo mais. Enquanto isso demonstra uma sabedoria que não procede de Deus, ele diz que há uma sabedoria que procede de Deus e ela também é marcada por características. 17, versículo 17 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Ela depois é pacífica. Ela é indulgente. Ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos. É imparcial e ela é sem fingimento. Essa sabedoria é aquela sabedoria que é um dom de Deus, que é uma dádiva de Deus, que é um presente de Deus para nós, conforme capítulo 1, versículo 5, conforme já mencionado aqui. E ela reflete a pureza de Deus. Ela é pura, não porque nós somos puros, mas ela é pura porque ela procede de um Deus santo, de um Deus puro. E porque procede de um Deus santo e Deus puro, ela nos impacta de tal maneira que faz com que as nossas intenções também sejam puras, sejam santas, conforme o nosso Deus, porque afinal de contas vem dele e tudo que a gente faz volta para ele, tudo é para a glória dele. Qualquer exercício de liderança que tenha como finalidade a nossa vanglória está contaminada pelo pecado e não procede de Deus. Deus nos dá da sua sabedoria para que, ao utilizarmos, ao fazermos o bom uso dessa sabedoria, isso retorne para Ele como expressão de adoração, como expressão de glorificação. Deus é glorificado através da nossa sabedoria bem utilizada, porque Ele nos dá, e nos dá com abundância tal sabedoria. Essa sabedoria é lá do alto. E muitas vezes a sabedoria, ela está ligada à piedade, à nossa vida de piedade. E mais uma vez, nós retornamos para o tema, o que é a piedade a qual Tiago faz menção aqui na sua carta. É quando nós ajustamos a nossa fé em Cristo, como nosso Salvador, como nosso Redentor, como Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Quando nós ajustamos essa fé com aquilo que nós somos e com aquilo que nós fazemos.
A piedade está ligada de maneira indissociável com o nosso relacionamento com Deus e com o nosso relacionamento com o nosso próximo. O nosso relacionamento com Deus faz com que, na prática, nós nos conformemos à sua imagem. Isso é piedade. E porque nós nos conformamos à imagem do nosso Senhor, isso também se evidencia nos nossos relacionamentos com as pessoas, com a sociedade, com a Igreja de Cristo, exercendo uma liderança teorreferente, porque Deus é quem nos capacita, Deus é quem nos dá, Deus é quem esclarece as coisas em nosso coração. E aí, diante dessa verdade, o desafio que está diante de nós é fazermos de fato, meus irmãos, e de maneira sincera, uma análise criteriosa do nosso coração, como nós temos nos relacionado com Deus e como nós temos entendido o nosso papel na sua igreja, como seu povo, como líderes, como nós temos evidenciado essa sabedoria que vem de Deus na nossa lide, no nosso trabalho, na nossa entrega, no nosso culto, na nossa adoração, nos nossos relacionamentos, em todas as coisas, em todas as fases da nossa vida. O que nós precisamos entender é que não há, nunca poderá haver qualquer tipo de diferença, qualquer tipo de contradição entre aquilo que nós somos por causa da nossa fé e aquilo que nós fazemos na prática. Do contrário, nós estamos seguindo um caminho enganoso e nos daremos mal diante dos propósitos dos nossos relacionamentos aqui. Mas veja só, que ele diz que essa sabedoria lá do alto, ela tem origem em Deus, e essas são as características, olha só. Ela é primeiramente pura, porque procede de Deus, e reflete o caráter daquele que doa a sabedoria. Em segundo lugar, e aí em consequência, como se fossem degraus aqui sendo estabelecidos, ele diz que porque essa sabedoria é do alto, ela vem de Deus e ela é pura, ela se evidencia através de ser uma sabedoria pacificadora. É uma paz autêntica, é isso o que quer dizer uma sabedoria pacificadora. Livre de atitudes que sejam contenciosas, facciosas, divisionistas. A sabedoria pacificadora, ela sempre vem para agregar, para juntar. Se há problemas, nós temos que ir lá e tratar os problemas visando a paz e a harmonia. A unidade da igreja precisa ser preservada. O vínculo da paz precisa ser promovido, porque Cristo veio para trazer paz, para promover paz entre o seu povo, entre a sua igreja. Então, em primeiro lugar, ele diz assim, que ela é pura, porque procede de um Deus puro e santo, e por reflexo da pureza dessa sabedoria, ela é, na prática, pacificadora. Ela é indulgente, que quer dizer que promove um sentimento de consideração e respeito uns para com os outros. É o que Paulo, em uma de suas cartas, diz que nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos. E, em outras palavras, ele também diz o seguinte, que nós não devemos nos considerar além do que convém. Não é? Ninguém deve se achar superior ao outro, melhor do que o outro. Indulgente, então, essa sabedoria indulgente é aquela sabedoria que faz com que nós olhemos para o nosso próximo e mesmo enxergando problemas nele, mesmo enxergando defeitos,
nós o consideramos superiores a nós. E temos que nos unir a ele num propósito, ou ajudá-lo, porque naquilo que ele está sendo defeituoso, ele seja tratado. Tudo isso para que haja unidade no corpo. É tratável, essa é uma sabedoria tratável. E uma das questões mais bonitas aqui nessa expressão de ser sabedoria do alto, ser tratável, é porque nós sempre consideramos a possibilidade de não estarmos certos em alguma coisa. Nós sempre consideramos o fato de que a nossa opinião pode estar subvertida por algum outro sentimento. E porque consideramos a possibilidade de errarmos, porque consideramos que somos limitados e erramos também, nós também consideramos o fato de ser tratado. Ou seja, o líder sábio, ele não olha para os outros simplesmente e enxerga os seus defeitos e fala assim, aquele precisa de tratamento, aquele outro também. Mas ele olha para si mesmo e fala assim, eu também preciso ser tratado, porque afinal de contas eu também sou humano, eu também sou pecador, eu também cometo os meus erros. Não sou perfeito, e porque não sou perfeito, eu também tenho que estar aberto a ser aconselhado, a ser orientado, a ser tratado. O líder sábio é aquele que entende, em primeiro lugar, as suas limitações e os seus defeitos. Ele jamais se considerará superior aos outros. Ele jamais se considerará inimputável de correção. Ele sempre considerará a possibilidade de ser tratado. E quando esse dia chegar, quando ele precisar ser confrontado por conta de um erro, haverá humildade suficiente para reconhecer aquele irmão que está tratando, que está o exortando, é um instrumento de Deus na vida dele. Ele acatará o conselho. Ele será humilde o suficiente para baixar a cabeça e dizer, vamos melhorar. Vamos caminhar juntos. Plena de misericórdia. A pessoa sábia, ela não é mesquinha no uso da misericórdia. Ela olha para as pessoas que carecem da sua atenção e demonstra toda a sua disposição, toda a sua liberalidade em atender, em alcançar, em acolher com generosidade toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa. E nesse caso, a misericórdia faz com que nós também não tenhamos um olhar diferenciado uns para com os outros. Não faz com que olhemos com preferência para um ou para o outro. Não é? Até porque ele também trata disso, falando que a sabedoria do alto ela é imparcial. Ela é imparcial, ela não estabelece preferências. Afinal de contas, somos todos membros uns dos outros. Eu não posso preferir esse ou aquele. Eu tenho que trabalhar em meu coração para que essas coisas sejam dirimidas. E no trato, e na exortação, e no acolhimento, eu tenho que ter a mesma disposição equânime para com todas as pessoas, até mesmo para aquelas que eu não me afeiçoo muito, até mesmo para aquelas que, porventura, eu tenho algum problema de não pensar exatamente como ela pensa, ou de não gostar muito do temperamento daquela pessoa. Esse tipo de coisa não pode existir dentro do seio cristão. A comunidade cristã tem que se olhar como pessoas dentro de uma mesma condição. E o líder tem que ser capaz de distinguir os seus sentimentos do sentimento que deve ser aplicado como referência ao dom que Deus nos dá da sabedoria. E nesse caso, não podemos fazer distinção de pessoa para pessoa, seja qual for a sua classe social, seja qual for a sua raça, a sua etnia,
seja qual for as suas escolhas, seja quais forem os seus pensamentos, nós não podemos fazer distinção dessas pessoas, mas acolhê-las, tratá-las, cuidar delas e mover a igreja em unidade, rumo ao nosso propósito que é Cristo Jesus. Então, líderes sábios, em primeiro lugar, demonstram a sabedoria em mansidão e em bom proceder. Em segundo lugar, líderes sábios sabem discernir entre sabedoria do alto e sabedoria terrena. Sabedoria do alto, ela é pura. E ela tem todas essas características da pureza, da santidade, porque elas procedem de Deus. E elas são aplicadas na vida de quem busca essa sabedoria, para que elas sejam evidenciadas através dessas características já mencionadas. A sabedoria terrena é enganosa. Na verdade, é chamada de sabedoria, mas é tolice, é vaidade, é burrice. E ela é ruim para a igreja de Cristo. Sentimento de inveja, sentimento faccioso. Ele diz que, no versículo 16, diz que isso produz confusão e toda espécie de coisas ruins. Como que um líder sábio, como que um líder cristão pode promover esse tipo de situação dentro de uma comunidade cristã, sabendo que isso é coisa ruim, sabendo que divisão não procede de Deus, sabendo que essas coisas só magoam, só chateiam, só nos distanciam do Senhor, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Isso não pode ser assim. Sabedoria, ou um líder sábio, um povo sábio, uma igreja sábia, ela sabe discernir entre a sabedoria de Deus e a sabedoria deste mundo. Terceiro e último lugar, no versículo 18 diz assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, líderes sábios promovem a paz, semeando justiça. Líderes sábios promovem a paz, semeando justiça. Um teólogo chamado A.T. Robertson, ele diz em determinado lugar o seguinte: é muito difícil manter a paz. É muito difícil manter a paz. Mas ainda é mais difícil criá-la onde ela não existe. Criar paz onde há guerras é muito difícil. É ainda mais difícil. E ele parte aqui da ideia de que nós somos pessoas afetadas pelo pecado. E porque somos afetados pelo pecado, é sempre um desafio agirmos de acordo com a sabedoria do alto. Por isso ela deve ser buscada em oração ao Senhor. Por isso nós temos que pedir todos os dias: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, faça com que as minhas ações reflitam ações sábias. Porque, caso contrário, nós vamos sempre agir pelo ímpeto do nosso coração, que está afetado pelo pecado. E aí as nossas palavras vão ser palavras duras demais. As nossas palavras, elas vão atingir as pessoas não com o propósito do amor, da paz. As nossas palavras serão sempre ofensivas e as nossas ações serão sempre contundentes demais. Não refletirão, de fato, o caráter do nosso Deus, que é puro e que é santo. E aí, por causa disso, nas tratativas dos problemas diversos que a igreja tem, que a comunidade cristã tem, por causa de todas as imperfeições que nos acometem, por causa disso, tudo quanto nós fizermos, ao invés de promover unidade e paz, produzirá um efeito contrário. Produzirá um efeito de divisão, coisas ruins.
nós não promoveremos a paz, mas a guerra, a animosidade. Animosidade. Irmãos e irmãs, que tarefa difícil é para o líder cristão ser um promotor da paz, quando no nosso dia a dia o que vem é dificuldade, são problemas para lidar. Mas é uma tarefa que a gente tem que buscar empreender. A única maneira, segundo Tiago, de promover a paz pela sabedoria é semeando justiça. Justiça. Veja só que expressão bonita. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem paz. O líder, ele então tem que dispor o seu coração a trabalhar, mesmo diante de um contexto de guerra, mesmo diante de um contexto de turbulência, de dificuldade, para promover a paz. Agora ele diz que é muito mais fácil você semear justiça onde já há paz. Por isso a importância de pensarmos nas estruturas, nas bases da nossa igreja, das nossas comunidades. E essas bases, elas não podem ser construídas, elas não podem ser estabelecidas quando há contendas, quando há divisionismo, quando há sentimento de inveja ou de facção, qualquer sentimento contrário à verdadeira sabedoria. Por quê? Porque se construirmos os fundamentos da nossa comunidade sob essa perspectiva, nós não conseguiremos semear justiça para colher a paz, para colher frutos de justiça no futuro. Não há um ambiente propício, é como um solo que não foi arado, é como um solo que não foi preparado da maneira apropriada para ser lançado e esse solo receber uma semente que produza bons frutos. Por isso, Tiago ele encerra essa sessão falando especificamente para os líderes sábios, líderes cristãos. Promovam a paz, semeando a justiça. E essa justiça ela precisa ser entendida à luz da palavra de Deus, à luz do que Jesus estabeleceu. Não existe, nesse aspecto, interpretações sobre o que é justo e o que não é justo. Justo é justo. O que é justiça é justiça. E o que não é justiça é injustiça. Tudo quanto nós fizermos dentro de qualquer tratativa de problemas dentro da igreja tem que ser dentro de um tratamento justo. E aí é onde entra aquele aspecto da sabedoria do alto, que é a imparcialidade. É onde entra aquele sentimento de ser pacífico, de ser indulgente, de agir com misericórdia, de produzir bons frutos, de não ser fingido, mas de ser verdadeiro em todo o tempo. Todas essas características formam a base apropriada para que esse fundamento seja bem preparado, para que essa semente da justiça seja lançada. E os frutos que colheremos, evidentemente, serão em gerações futuras, gerações justas, gerações pacíficas, uma igreja harmoniosa, uma igreja em unidade, vivendo unidade, olhando tão somente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, sendo moldados pelo Espírito Santo, não permitindo que os sentimentos humanos, que os sentimentos pecaminosos falem mais altos em seus corações. Teremos de fato líderes cujas expressões de suas lideranças são expressões sábias, de acordo com a sabedoria única e verdadeira, que é aquela que procede de Deus e reflete o seu caráter.
Portanto, meus irmãos e irmãs, muitas coisas precisam ser resolvidas dentro da nossa comunidade cristã, pensando no sentido mais macro, não é? Pensando em toda a comunidade cristã espalhada pela face da terra. Muitas coisas precisam ser resolvidas, mas trazendo para o nosso contexto mais micro, mais caseiro, dentro de uma perspectiva nossa, muitas coisas precisam ser corrigidas. E muitas dessas coisas precisam ser corrigidas, em primeiro lugar, dentro do nosso coração. Com as percepções que nós temos acerca de nós mesmos. Com as percepções que nós temos acerca do que é sabedoria e do que não é sabedoria. Com as percepções que nós temos do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo. Com o olhar que nós devemos ter para as pessoas diferentes, diversas que nós temos dentro da nossa igreja. Não tratá-las com indiferença, não tratá-las com imparcialidade, mas tratá-las como irmãos e membros uns dos outros. Buscar essa harmonia necessária para a nossa igreja ser cada vez mais forte e para que ela reflita cada vez mais o caráter de Cristo em nossa vida. Portanto, se você exerce algum tipo de liderança na igreja, ou se você almeja algum dia exercer essa liderança na igreja, se você já sente que Deus tem te movido para isso, e de alguma maneira você já exerce alguma influência dentro da nossa comunidade, dentro da comunidade cristã onde você atua, comece a observar de que maneira você pode se moldar para ser um líder sábio, um líder segundo o coração de Deus, o líder que exerce a sua sabedoria segundo o padrão do alto e não segundo os padrões do seu próprio coração, da idolatria do seu coração, mas segundo o padrão de Deus. Bom, o que nós vimos até aqui, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Tiago, fala acerca do verdadeiro cristianismo. E ele diz que o verdadeiro cristianismo, em primeiro lugar, o verdadeiro cristianismo não é só ouvir sermões, está lá no capítulo 1, de maneira resumida, não é só acreditar no que se ouve, e também não é só falar de maneira eloquente. Está no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, essas três expressões. Então isso não é o cristianismo. Não é só ouvir sermão, não é só acreditar naquilo que está se ouvindo e não é só falar de maneira eloquente, como mestres. Mas, pelo contrário, o verdadeiro cristianismo é praticar a palavra de Deus. Fazer com que as suas obras autentiquem a sua fé, se ajuste à sua fé. E em terceiro lugar, o verdadeiro cristianismo é exibir a sabedoria mediante um procedimento correto, que se ajuste à dádiva de Deus e ao caráter de Deus em doar de si mesmo para cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês que nos assistem nessa transmissão, que Deus de maneira muito poderosa comunique essas verdades ao seu coração. E se algumas coisas precisam ser corrigidas na minha vida e na sua vida, no que diz respeito ao exercício da nossa fé, ao exercício da nossa liderança, ao exercício dos nossos relacionamentos como crentes no Senhor Jesus Cristo, se algo precisa ser corrigido, e certamente há, que o Espírito Santo de Deus nos mova nesse sentido e transforme o nosso coração, transforme as nossas intenções, para que aquilo que façamos esteja ajustado com aquilo que somos diante daquilo que nós cremos. Fé e obras. Que Deus nos abençoe.
Muito bem, irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de mais essa transmissão, de mais esse tempo de celebração e queremos agradecer a participação de todos aqui conosco, os membros da nossa igreja ou aqueles que estão de passagem aqui nos visitando e já deixamos o convite para que quando retornarmos presencialmente, você também esteja lá conosco, tá bom? Gostaríamos muito de ver você presencialmente celebrando conosco lá na nossa igreja. Estrada do Ingaí, número 1100, em Aldeia da Serra, tá bom? É ali onde a gente se encontra, ou aqui, né? Onde a gente se reúne para prestar culto ao nosso Deus. Bem, alguns avisos apenas eu gostaria de transmitir à nossa igreja. O primeiro deles é que você esteja se conectando aí conosco, né, nos nossos eventos semanais. Nós temos as reuniões de oração nas terças-feiras, às 8h30 da noite. É um tempo rápido, é um tempo curto, bastante prático, mas muito importante para a vida da nossa igreja. Meia hora é o tempo que nós temos ali, das 8h30 às 9h, o tempo que a gente se reúne para orar, onde a gente compartilha as nossas necessidades, intercedemos uns pelos outros, é um tempo muito bom. Então, às terças-feiras, às 8h30 da noite, gostaria muito de ver a nossa igreja engajada nesse projeto de oração. Também nós temos os nossos PGs, né, que estão suprimidos aqui, né, reunidos num único PG semanal, por conta dessa pandemia, desse nosso isolamento social, mas nós temos tido toda quarta-feira, dirigido pelo presbítero Tiago Moreira. É um tempo também muito precioso de louvor, de estudo, onde a gente medita sobre temas importantes. Então, é um convite muito especial, não somente para que você participe, mas que também você convide, traga os seus amigos para participar conosco. Hoje, de certa maneira, há uma facilidade, né, de não ter o deslocamento. É só ligar lá o celular ou o computador e você consegue participar. Tá bom? Então, tente aí agendar essas programações semanais para que estejamos juntos aí, conectados também durante a semana. Além disso, nesse próximo sábado, nós teremos um evento também específico, importante, que é a presença do nosso irmão, o reverendo Márcio Alonso, pastor da igreja Ebenezer, ali de São Paulo, no bairro Santana. Ele é um irmão muito querido, um pastor amigo muito precioso, e ele trará uma exposição sobre um tema que produz para a gente muita curiosidade, né? Que é sobre escatologia, ou sobre o apocalipse, o fim dos tempos e tudo mais. Então nós vamos ter uma palestra muito boa, ele é um pastor muito comunicativo, muito inteligente e que saberá expor aí os temas que envolvem essa temática, né, da escatologia para a gente com muita clareza. Então, mais uma vez, esteja participando lá conosco, nós vamos fazer pelo Zoom, mas transmitiremos pelo Facebook, pelo YouTube, e você tem a oportunidade não só de participar, mas de convidar pessoas, tá bom? Que queiram aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Então, venha conosco, sábado, nós estaremos juntos lá. Divulgaremos direitinho todos os detalhes durante a semana para que você esteja atento e participe conosco, tá bom? E, por fim, no próximo domingo, no primeiro domingo de outubro, que é o dia 4 de outubro, nós vamos ter o nosso primeiro culto presencial aqui dentro da igreja, tá bom? Então nós estamos planejando esse culto, estamos fazendo esforços para que a gente consiga realizar esse culto presencial aqui, obviamente com todos os protocolos que devemos seguir, né, de número restrito de pessoas, com toda a proteção, né, usando as nossas máscaras, né, usando as máscaras aqui no nosso tempo de celebração, álcool em gel, enfim, com tudo que é necessário. Nós precisamos já pensar nesse retorno e de alguma maneira já ir voltando aos poucos para
não deixarmos, ou pelo menos não darmos a oportunidade para que fuja do nosso coração aquele sentimento de estarmos juntos, né? De estarmos presentes. Isso é a igreja. A igreja, nesse período, tem se reunido de maneira virtual, como temos feito hoje, mas é pelas circunstâncias. Isso não é o normal. O normal é estarmos juntos, né? Termos esse contato, ou pelo menos essa aproximação física em nossas celebrações, tá bom? Então estamos planejando, divulgaremos também tudo como vai ser feito, provavelmente teremos que fazer uma lista de inscrição para que nós não excedamos ao número estabelecido aí pelas normas, né, e os protocolos que são estabelecidos pelas instituições aí, cabíveis, né? Então, esteja orando por isso e se programando para que estejamos juntos aqui no dia 4 de outubro, celebrando e adorando ao nosso Deus. No mais, irmãos e irmãs, que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, que Deus os conduza em todas as coisas e lhes dê uma semana muito preciosa, muito rica, não é? Na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Um beijo no coração. Muito obrigado por acompanhar nosso culto nessa manhã de domingo. Esperamos que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E agora, não esqueça de tirar aquela selfie mostrando que você acompanhou nosso culto e postar nas redes sociais. Fique agora com uma linda canção. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus.
mais belo entre milhares.